Senhor presidente, já cumprimentei a todos, colegas vereadores, população, mas eu quero utilizar esse momento aqui para conversar com a população de Iporá. Iporá, durante esse ano de 2020, viveu um momento de muitas dificuldades, assim como outros municípios, país, mundo, momento de pandemia, momento de luto, momento de muita incertezas. E aqui não é diferente, e às vezes muitas coisas poderiam ter sido melhor se tivesse a administração cuidado da população. Por outro lado, se a pandemia trouxe dificuldades, também Iporá nunca recebeu tantos recursos no combate à pandemia. Iporá recebeu mais de 10 bilhões de reais só para combater o Covid. E esses recursos que vieram, inclusive nós criamos uma comissão especial, presidida por mim, tendo o vereador Carlos vice-presidente, Sueli membro, que prestou um excelente serviço para a cidade. Porque naquele momento que a gente via, eram os profissionais da saúde desprotegidos, EPI de má qualidade e nem medicamento não tinha. Melhorou um pouco, mas ficou muito aquele, vereador Carlos. Iporá poderia ter utilizado esses recursos, ter instalado a UTI, ter equipado o Hospital Municipal, a UPA, ou mesmo ter enchido o depósito de medicamento para proteger a população, seja em tempo de pandemia ou seja para atividades normais na unidade de saúde. Infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente. E ainda, além dessa questão do Covid, o município de Iporá, também do ponto de vista administrativo, deixando muito a desejar. Uma dívida com o Ipazi, que já passou 4 milhões e 300 mil reais. E uma conversa que eu tive com o presidente do Ipazi, se não tomar medidas necessárias, pagamento, essa dívida pode chegar a 7 milhões de reais. Isso é lamentável, porque o Ipazi, além de trazer insegurança para o funcionalismo público, também traz dificuldade para a sociedade. Por que Ipazi traz também dificuldades? Porque se o motor de Iporá esse ano de 2020 foi emenda parlamentares e convênios, no ano que vem Iporá não poderá receber esse recurso se não houver uma quitação do Ipazi, porque tem uma data, que é o documento de regularidade previdenciária, que é necessário, um documento necessário para firmar convênio, e Iporá não tem essa certidão desde o dia 6 de setembro. Essa certidão é emitida 2 vezes ao ano, no início do ano e a outra no segundo semestre. E em função dessa dívida, Iporá não tem esse documento de regularidade previdenciária, então não pode realizar convênio nem na esfera estadual e nem na esfera nacional. Está impedido. E Iporá, se quiser fazer investimento, precisa de convênio e não tem. Sem contar as obras que iniciaram e não terminaram. Ao invés de trabalhar os 4 anos, trabalhou no último ano, fazendo bem mal feito o serviço e ainda inacabado, correndo o risco de perder os investimentos que foi feito em função do período chuvoso que se inicia. Também na área da educação, do qual eu tenho a maior honra de representar aqui a educação. Os professores e professores desse tempo de pandemia nunca trabalhou tanto igual estão trabalhando, isso é o apoio necessário. Inclusive, nós apresentamos um requerimento aqui para chegar EPI para os profissionais da educação que estão trabalhando e nem sequer adquiriu esse equipamento. Então, do ponto de vista administrativo, Iporá chega no final de uma gestão com muita dificuldade. Falta de transparência, falta de aplicação correta dos recursos, equipamento sucateado e os depósitos vazios, seja de material pedagógico das escolas, ou seja os depósitos do Hospital Municipal ou da UPA da farmácia.
sem dizer também nos maquinários, nos equipamentos em falta de manutenção. Então é esse o quadro que nós estamos chegando. E do ponto de vista político, nós temos um prefeito que foi cassado na segunda instância. Tinha muita gente que defendia prisão em segunda instância. Cadê essas pessoas que defendiam prisão em segunda instância? Serve para um lado e não serve para outro. Condenação em segunda instância tem que ser respeitada. E o prefeito foi condenado em segunda instância, tardiamente, nem deveria ter tomado posse, porque o crime foi um crime eleitoral de abuso de poder econômico, mas infelizmente a morosidade da justiça arrastou por esse tanto, mas felizmente, no final de mandato, cumpriu-se a justiça. E a Câmara não pode ser omissa. A Câmara não pode e não deve ser omissa. O que depender de mim, politicamente, com certeza, de todos os vereadores ou da maioria dos vereadores, é de cumprir imediatamente uma decisão judicial, assim que for notificado, para estancar esse desmando financeiro e essa insegurança política que o município está vivendo. Então, é responsabilidade da Câmara, do presidente da Câmara, que vem conduzindo com muita seriedade e com muita responsabilidade esse parlamento. Então, aqui parabenizar o presidente Samuel e toda a mesa diretora pela lisura, pela responsabilidade e o zelo que sempre teve ao longo desse ano com o Poder Legislativo. Vamos terminar também cumprindo a Constituição, cumprindo a lei orgânica, que a lei orgânica determina, e também que o TRE também definiu na semana passada. Não bastasse esse encerramento de mandato tenebroso, um final de mandato de muita insegurança, nós também já vislumbra um próximo mandato muito desafiador. O que era para ter concluído no dia 15 de novembro, uma eleição que não terminou. Terminou na parte da eleição do Legislativo. Eu quero aqui parabenizar todos os vereadores e vereadoras eleitos e os que foram reeleitos. Essa parte da eleição do Poder Legislativo se encerrou. Mas o Poder Executivo tem um candidato que teve a maioria dos votos, mas no ponto lá estava lá nulo ou subjúdice, colocando em Porá numa situação de insegurança. Se nós já temos uma insegurança administrativa, um desmando administrativo, um desafio político, e agora colocar essa decisão na mão da justiça, isso é lamentável. Iporá não é mais Portela. Iporá é uma cidade de 32 mil habitantes, é um centro regional, é uma cidade polo regional que deveria ter um comando regional, algo que vem perdendo ao longo dos anos, fruto de uma gestão de um prefeito que não dialoga com os prefeitos da região, fruto de um prefeito que não dialoga com o governo do estado. E essa falta do diálogo com os prefeitos das lideranças regionais, essa falta de diálogo com o governo do estado, Iporá lamentavelmente tem perdido sua força no cenário regional, tem perdido seu gigantismo, tem perdido espaço para outras cidades da vizinhança. E agora nós estamos no final de mandato e início do outro, que nós não sabemos quem é o prefeito. Por favor, teimosia, por desafiar a justiça, desafiar uma organização política e administrativa e colocar agora a população nessa situação. Por vaidade pessoal, por vaidade de grupo, quem vai pagar o preço é a população de Iporá, é o município de Iporá, que não aguenta mais uma insegurança desse jeito. Imagina administrar seu prefeito de liminar, aonde o prefeito deveria cuidar do município, trabalhando 24 horas por dia, focado nos desafios que Iporá tem, o prefeito dividir esse tempo, ou a maior parte do tempo, preocupado em defender a justiça, pagando os advogados caros, advogados renomados, contratando os ministros do TSE para defender. E o resultado disso
isso que a gente vê contratos da prefeitura com advogados. Então isso também traz dúvidas em relação a quem está pagando esses altos custos de advogados e também essa insegurança política e administrativa. Então, eu quero lamentar essa situação. Iporá teve a oportunidade de vários candidatos, ficha limpa, mãos limpas, elegível, tanto é que todos tiveram a candidatura deferida e elegível. Mas criou-se uma central de boataria, uma central de desinformação, grupo de WhatsApp, ao invés de discutir o município, ficava fazendo desinformação às pessoas. A disputa precisa de ser limpa, a disputa precisa de ser em cima de propostas, mas dentro da verdade, dentro de uma discussão de engrandecimento do município. Infelizmente, Iporá viveu uma eleição que não discutiu os problemas de Iporá como um todo. Da nossa parte, de muita honra, fui candidato a vice-prefeito no João Batista, nós fizemos uma campanha limpa, bonita, propositiva, conversamos com as pessoas. Mas, por outro lado, uma desinformação, uma deseducação, e inclusive a imprensa de Iporá precisa de rever a posição. A imprensa de Iporá precisa de discutir os problemas. A imprensa de Iporá precisa de debater a realidade política e administrativa. Então, muita gente precisa de pensar o posicionamento numa condução desse jeito. Não discutiu. Aí ficava uma desinformação e não discutiu. Eu ainda vi uma manchete do principal jornal de quinta-feira, depois de uma decisão do TRE, colocou a matéria, a última do jornal. E além de ser a última no jornal, falou assim: prefeito está tranquilo que irá recorrer da decisão do TRE. A manchete principal deveria ser a primeira: prefeito de Iporá é cassado pela justiça. Ou seja, vai normalizando a situação, vai colocando que o prefeito foi reeleito. Aonde que ele foi reeleito? Para ser reeleito tem que ser igual aos vereadores aqui, que teve a candidatura registrada e elegível. Aí sim foi reeleito. Como é reeleito se a candidatura não foi registrada? Está inelegível. Então, se está inelegível, não se fala em reeleição. Teve maioria do voto, mas não foi reeleito e está numa condição subjúdice, que a justiça irá decidir a elegibilidade ou não. E aí, no dia da diplomação, caso não tenha, vai diplomar os vereadores e Iporá não tem o prefeito. Se o meu tempo vai acabando, você pode me avisar, porque aqui nós temos um tempinho ainda para falar. Então nós chegamos numa situação de indefinição. E os desafios, meus amigos e minhas amigas, povo de Iporá, em situação normal, política, o desafio do próximo prefeito, dos próximos vereadores e vereadoras, será enorme. E numa situação de anormalidade, cabendo à justiça tomar uma decisão, os desafios serão ainda maior, porque o que aponta não são coisas boas. É uma gestão que não irá fechar suas contas do ponto de vista fiscal. Eu falo isso enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento durante 8 anos. Tenho feito os acompanhamentos, feito os levantamentos. Isso que nós é possível buscar através da internet, mas com certeza o que nós já sabemos é uma dívida astronômica, e o que nós não sabemos, que está ainda na notinha, no comércio, com certeza será muito mais. Então é um desafio enorme, e eu espero que a justiça haja como justiça o mais breve possível, para pelo menos acalmar os ânimos do ponto de vista dessa indefinição, e desejar sucesso aos vereadores e vereadoras eleitos, desejar sucesso
aos vereadores reeleitos e reafirmar, senhor presidente, sendo notificado, essa Câmara não deve e não pode protelar, é encaminhar imediatamente a decisão do TRE declarando vago o cargo de prefeito, de vice-prefeito, e Vossa Excelência ir lá para o Poder Executivo concluir esse mandato. E se assim o fizer, pode ter certeza, o que precisar desse vereador aqui até o dia 31 de dezembro para auxiliar, para ajudar, pode contar comigo no que for preciso. Mas nós não podemos omitir, protelar o encaminhamento de uma decisão desse sentido. Então, concluindo aqui, agradecer mesmo a população de Porá pela confiança, pelo trabalho que nós fizemos e desejar sucesso ao povo de Porá. Muito obrigado, senhor.